Olá pessoal, meu nome é Valdinei Melo, eu sou professor do Colégio de Aplicação da UERJ e hoje vou falar sobre o sistema digestório humano e fazer algumas comparações brevemente desse sistema entre outros vertebrados. Essa aula tem fins puramente educacionais, então ela está sendo feita para os nossos alunos estudarem um pouco melhor, se prepararem mais nas aulas, terem um complemento, mas a gente resolveu abrir também para outras pessoas que pedem muito aqui no nosso canal, mandam mensagem lá pela fanpage, para a gente poder disponibilizar algumas videoaulas. Então ela é um resumo do sistema digestório, mas que ajuda bastante, tem muitos macetes para a gente estudar esse sistema que é às vezes muito complexo para se compreender, né? Então vamos lá. A gente começa falando então desses dois primeiros slides, que vão ser o seu resumão. Quando você acabar essa videoaula, você pode voltar neles. Eles vão resumir bastante o conteúdo, mas a gente vai começar mesmo usando esse gráfico aqui para falar sobre os dois tipos de digestão, as duas fases básicas que a gente tem no estudo do sistema digestório. Uma é a digestão física, é aquela digestão que você tem movimentos mecânicos. Por exemplo, se você vai comer um pedaço de batata, frequentemente você usa a língua para amassar esse pedaço de batata na sua boca contra o céu da sua boca, né? contra o palato. Então, se você tenta, por exemplo, comer esse mesmo pedaço de batata depois de ter queimado a língua, já dificulta bastante a forma como você amassa, como você tritura aquela comida, né? É muito mais difícil a gente comer com a língua queimada por isso. Então a língua tem um papel essencial na nossa digestão, em degradar aquele alimento. Não é só a saliva, não são só os compostos químicos. Que aí sim, esses compostos químicos fazem parte do outro tipo de digestão, que é a digestão química. Quando você usa os líquidos emulsificantes, por exemplo, o líquido do suco pancreático ou o líquido da bile, etc. Então, tem a fase da digestão mecânica e tem a fase da digestão química. As duas acontecendo ao mesmo tempo. O alimento ele precisa fazer esse caminho aqui, passa pela boca. Quando chega aqui nesse canal onde você tem uma tampa, que é chamada de epiglote, em que separa a faringe da laringe, eu tenho que seguir como comida pelo caminho da faringe. Mas para você lembrar disso é o seguinte, muita gente confunde faringe, vai para laringe. Bom, laringe é o sistema respiratório, faringe é o sistema alimentar. Lembra que faringe é com F de food, food em inglês, comida. Já é um macetinho para você lembrar. Quando a comida passa por aqui, a epiglote abre para o seu alimento passar para a faringe, ele vai descer pelo esôfago. Então até aqui você teve que engolir ativamente, gastando energia. Quando você chega no esôfago, a parte inicial também é ativa, a musculatura é voluntária, né? Músculo estriado esquelético, que é a musculatura voluntária. E quando chega numa certa parte do esôfago, essa musculatura já começa a agir livremente. Já vira a musculatura lisa, é a musculatura involuntária. Por isso que a gente fala que o esôfago, esse tubo aqui, é de musculatura mista. É uma parte voluntária, que é aquela que você engole de propósito, e outra involuntária, que leva o alimento por um movimento chamado de peristaltismo. É o mesmo nome do movimento de uma minhoca, aquele movimento sanfonado, né? Então, levando o alimento até aqui, ele vai cair num esfíncter, ou seja, numa musculatura que é como se fosse uma tampa também, né? A musculatura ela se contrai para evitar que esse alimento passe para o estômago, mas assim que esse alimento chega aqui, essa musculatura abre, é o esfíncter chamado de cárdia, a gente vai ver ele de novo logo adiante. O alimento entra aqui no estômago ele vai ser trabalhado com vários líquidos, com enzimas que a gente já vai ver também aqui na frente. Depois de trabalhado, ele vai passar para o intestino delgado. No intestino delgado vai ser responsável por absorver os nutrientes. E finalmente vai terminar lá embaixo no intestino grosso. Essa parte aqui, ó, que está passando aqui na esquerda, o intestino grosso vai ser responsável principalmente pela reabsorção de água. Então, se você tem algum problema, por exemplo, de diarreia, é justamente o problema no intestino grosso, em que ele não está conseguindo reabsorver água e aí as suas fezes vão ficar líquidas demais. E finalmente terminar aqui no reto. Aqui do lado a gente tem um gráfico que é uma brincadeira, né, um cartoon, que mostra o alimento entrando por aqui, e esse cartoon ele representa a grande máquina que é o sistema digestório, né, passando por várias etapas da produção do alimento, por tantos canos, né, por tantos lugares onde vão entrar novos produtos, até finalmente sair o produto final. Você vê que essa gotinha aqui, né, o produto final é tão pequeno em relação ao que você come, porque você está aproveitando todo aquele alimento. Então vamos lá. Passando aqui para outro slide, a gente começa a ver a primeira fase dessa digestão, que é a boca. Na boca a gente tem aqui um corte
que a gente chama de longitudinal, cortei metade da boca aqui do cara, e a gente está vendo lá atrás, né, aqui a gente tem três glândulas salivares. Né? A gente está vendo aqui lá atrás a parótida, né, que tem um ducto aqui que dá bem atrás da arcada superior. A gente está vendo aqui também a glândula submandibular, ou seja, ela fica embaixo da mandíbula, aqui, ó, vou seguindo aqui, ó, a seta, ela está bem aqui, ó, bem abaixo da mandíbula. E a gente tem, e aqui estão os ductos, né, da sublingual, ó, estão logo aqui acima. Então temos a glândula submandibular, salivar, que está aqui atrás. Temos a glândula sublingual, que está mais à frente, e os seus ductos. Ok? Então nós temos aqui três glândulas salivares para produzir a nossa saliva. As três vão produzir saliva. E aqui o nosso músculo da língua. É um detalhe muito importante dessa fase aqui da boca, né, da digestão, é a nossa heterodontia dignata humana, ou seja, hetero, diferentes, dontos, dentes, dignata, em duas arcadas dentárias, ou seja, os dentes eles têm funções e são diferentes nas duas arcadas. Então a gente tem aqui ó, um gráfico que mostra bem os seus desenhos a função de cada um. Por exemplo, os dentes da frente, né, que eles chamam de dentes do coelho, né, aqueles ali da frente, são os incisivos, eles cortam, como está dizendo aqui essa tesoura, para você lembrar. Os que vêm logo colados nele, ou o que vem logo colado neles, né, que são os caninos, e a gente está vendo um de cada lado, eles servem para rasgar o alimento. Os que vêm em seguida, que são os dois pré-molares, que vêm antes dos três molares, esses pré-molares, eles amassam o alimento, como esse rolo de macarrão aqui que a gente está vendo. E finalmente os dentes lá de trás, que são os molares, eles amassam o alimento, né? Então esses aqui de trás eles ajudam a triturar esse alimento. Cada um tem a sua função. Por exemplo, você não consegue comer um amendoim colocando na frente do seu dente. Você tem o risco de quebrar. Esses dentes são preparados para cortar, ou em cima dos caninos, que são responsáveis por rasgar. Assim como você não vai pegar, por exemplo, um pedaço de carne que você rasga com os caninos, né, e jogar lá para trás e tentar rasgar com os molares. Aqui atrás você já vai triturar. Não é à toa que instintivamente a gente às vezes até pega certos pedaços de carne, né, e já bota aqui na parte da frente dos dentes para puxar. Aquele churrasquinho, por exemplo, que você come no fim de semana, lá na tia da esquina. Então, você dificilmente pega essa carne e bota primeiro lá no fundo da boca. Você bota logo na frente, instintivamente puxa, você está rasgando. Né? Então aqui na boca a gente tem o alimento entrando, sofrendo a ação da saliva, que é a ação química, sofrendo a ação mecânica dos dentes e da língua, mastigando e ensalivando esse alimento para chamar de quê? Atenção para esse nome, bolo alimentar. O bolo alimentar é a comida cheia de saliva, cheia de cuspe, né? Cheia de enzimas, que são... essa enzima é a amilase salivar ou pitialina, que é a enzima que está aqui nessas glândulas salivares, parótida, submaxilar e sublingual. Então, quando a gente tem o bolo alimentar, esse bolo alimentar vai descer, vai ser deglutido pela boca, vai passar pela faringe, esôfago, já vai chegar no estômago e, finalmente, a gente vai ter uma outra fase da digestão. Né? Quando você tem, por exemplo, uma situação de engasgo ou de tosse, é porque você tem um pedaço de alguma comida que está perdido, que em vez de fazer o caminho para a faringe, errou e foi para a laringe. O que seu organismo faz? Ele instintivamente tenta colocar aquele grãozinho de arroz ou aquele pedacinho de salada para fora. É quando você engasga, quando você tosse, o seu organismo tenta botar aquilo ali para fora antes que chegue nos seus pulmões, antes que invada mais o seu sistema respiratório e entupa. Uma outra característica interessante dessa fase aqui, dessa barreira, dessa seleção vai para a faringe ou vai para a laringe, é quando a gente tem, por exemplo, o edema de glote. A glote, que é essa tampinha que eu te falei, que a gente chama também de epiglote, ela é musculosa, tá? Então ela pode inchar por alguma razão e você ter, por exemplo, já tirou uma rolha de dentro de uma garrafa de vinho. Toda vez que você tira, você tem dificuldade para botar ela de novo. Ela está ali atochada no gargalo. Por que isso acontece? Porque aquela rolha está expandindo. Então, consequentemente, vai ser difícil você botar ela de volta. Imagina a sua glote tendo um tamanho normal, por exemplo, de uma rolha ali certinha no buraco do gargalo. E, de repente, ela incha daquela forma, né? Ela expande.
Então ela entope aquele canal ali. O que acontece? É o famoso edema. O edema é quando você tem extravasamento de líquidos para fora ali do tecido. Então esse edema de glote, ele pode vir, por exemplo, ocasionado por uma alergia. Gente que tem alergia a camarão, a lagosta, normalmente crustáceos, né? Tem gente que é um pouquinho mais infeliz na vida, que tem alergia a chocolate. Que pena, acontece. Né? Então aí tem que tomar cuidado para não comer aquele alimento. Por quê? Existem certas substâncias que estão nesses alimentos, por exemplo, certas substâncias que estão em todos os crustáceos, que causam uma reação alérgica, ou seja, em última análise, uma inflamação. Assista depois aqui no nosso canal uma aula sobre inflamação, sobre sistema imune, que a gente vai postar daqui a pouco. Então essa inflamação acaba entupindo. O que acontece? Você fica sufocado. Porque aquela glote ela vai fechar todo o seu sistema respiratório ali da entrada, né? E aí você não vai conseguir respirar. Então, também em último caso pode acontecer uma obstrução mecânica, você tentar engolir um pedaço de carne, por exemplo, que é grande demais, você não conseguir soltar, aquilo ali fica preso no seu canal, né? E aí você frequentemente precisa de primeiros socorros. Uma das manobras é chamada de manobra Heimlich, né? Que você coloca a parte de baixo de um punho fechado na altura do umbigo e tenta fazer pressões, né, de baixo para cima na barriga do indivíduo. Isso aí eu recomendo, se você algum dia quiser aprender sobre isso, até procurar no YouTube, tem muitos canais que explicam, né, chama-se manobra Heimlich, né, de primeiros socorros. Eu aqui não vou entrar não vou ensinar isso, não é o objetivo da nossa aula. Então vamos lá. Quando o alimento chega finalmente então aqui ao estômago, aquele esfíncter chamado de cárdia, ele vai se fechar. Por quê? Para nada mais entrar. Olha, já entrou todo o alimento que eu precisava, agora eu tenho que digerir. E o piloro, que é o esfíncter que está entre o estômago e o intestino, que é esse aqui de baixo, esse aqui, vai se preparar para abrir para o alimento ser trabalhado aqui e depois passar aqui para o intestino. Né? Só que por enquanto, se o alimento está aqui no estômago, você não quer nem que ele volte, ou seja, que você não tenha refluxo, não vomite, nem você quer que ele caia ainda no intestino delgado. Você precisa trabalhar ele aqui dentro. O que eu faço? Fecho a entrada e fecho a saída. Fecha o esfíncter da cárdia, fecha o esfíncter do piloro e vamos trabalhar esse alimento aí dentro. O que o estômago vai fazer? Ele vai trabalhar, ó, aqui dentro está o estômago e aqui em cima dele está o fígado. Dentro do estômago, o que a gente vai trabalhar é produzir pepsina e produzir HCl, ou seja, ácido clorídrico pelo estômago e mais um mucoprotetor. Vamos lá, o que a pepsina e o HCl vão fazer? Eles vão digerir, vão digerir moléculas dentro do estômago. O HCl ele vai abaixar o pH do estômago, né? Vai abaixar. E aí é curioso também que pepsina, né? Sempre me lembra o nome Pepsi. Pepsi, rival da Coca-Cola. A Pepsi e a Coca-Cola tem um pH muito baixo, por volta aí de 1, 2 mais ou menos. Curiosamente o mesmo pH do estômago, né? Se deram o nome por isso mesmo, faço a mínima ideia, mas é uma forma de você lembrar que a pepsina está agindo no estômago, onde está muito ácido, né? E o estômago também faz um mucoprotetor aqui, para quê? Para evitar gastrites, para evitar ulcerações que são desgastes da parede do estômago. Se você, por exemplo, ficar mascando chiclete o dia inteiro, com o estômago vazio, para o seu organismo está na hora de produzir ácido clorídrico e pepsina, ou seja, substâncias que são muito ácidas e que vão degradar a comida. Se não tem comida aqui dentro, isso vai degradar a parede do seu estômago, então vai gerar um machucado. Imagina aquela ralada que você dá no joelho, ali no asfalto, porque você caiu de bicicleta. Aquela ralada, imagina ela dentro do seu estômago. Então, nada legal, né? É mais ou menos isso, né? Uma ferida, a úlcera e a gastrite. A gastrite ela é uma inflamação e a úlcera, o nome completo dela é úlcera péptica, é uma escoriação, né, dessa parede. Um outro detalhe também é que algumas pessoas precisam fazer a tal da cirurgia bariátrica, ou seja, retirar uma parte do seu aparelho digestivo, então retirar uma parte do estômago. Isso só acontece com recomendações médicas, não é tão fácil você conseguir isso, né? Você tem que realmente estar precisando da cirurgia bariátrica, e a ideia é exatamente que você reduza esse espaço aqui e tenha uma sensação de saciedade mais rápido, que você não coma mais depois daquilo, né? Pois bem, o bolo alimentar aqui dentro, depois de trabalhado com ácido clorídrico e com a pepsina, ele vai mudar de nome. Deixa de chamar de bolo alimentar para chamar de quimo, Q-U-I-M-O. Daí a gente dizer que no estômago ocorre a quimificação. Pois é,
Daqui, então, ele vai abrir, né, o piloro para esse alimento passar agora com o nome de quimo, que ele já está mais trabalhado. Quando você tem refluxo, né, aquela sensação de vomitar que você vai lá na garganta e você fala, nossa, estou sentindo ácido, senti até o gosto da comida. E é verdade, o que acontece é que a carne abriu e por alguma razão o seu estômago tentou expulsar aquela comida para cima para você poder vomitar, né? Então é isso que acontece quando você tem essa sensação aí. Então quando o alimento chega finalmente no intestino delgado, que é essa fase aqui, o que ocorre? O intestino delgado ele é composto pelo duodeno, tem mais ou menos aí 25 centímetros, isso é um pouco mais que uma palma da mão aberta. Tem uma outra parte que é o jejuno, que essa parte é maior, tem 4,5 metros, essa é a maior porção do intestino. E finalmente a parte terminal, que é o íleo, que mede mais ou menos aí 1,5 metros. Né? É no duodeno que ocorrem as ações de substâncias produzidas pelo fígado e pelo pâncreas. Olha só, vou te mostrar aqui nesse gráfico. Tá vendo esse tubo aqui, que é logo o início do intestino? Aqui tem um canozinho. Esse canozinho aqui, maroto, é o cano que vem da vesícula biliar. Tá? A vesícula joga bem aqui na entrada do intestino delgado a bile. A bile tem a função de emulsificar, ou seja, fazer aquela mistura para que enzimas possam atuar no seu quimo. Já passou pela quimificação. A vesícula biliar não tem enzima, a vesícula biliar não vai atuar diretamente como assim, na quebra das moléculas propriamente, mas ela vai emulsificá-las. A gente já vai mostrar ela de novo. Então aqui, ó, cai bem aqui. E um outro canalzinho que cai bem aqui na entrada do intestino delgado vem do pâncreas. Bem daqui, ó. O fígado ele também tem a função de produzir ureia, né? Ele transforma amônia e CO2 para produzir ureia. Também produz a nossa reserva de energia, que é o glicogênio. Ele também degrada álcool, degrada substâncias tóxicas, degrada hemoglobina, produz bile. Então é um órgão extremamente importante para a gente, não só para a digestão, como para inúmeras outras funções, como a gente está vendo aqui. Então vamos lá. O que vai acontecer? Opa, essa aqui já é a nossa comparação que já vem. A bile, ela emulsifica as gorduras. Ela emulsifica lipídios. Ou seja, essa vesículazinha aqui que tem gente que tira, poxa, eu tive que retirar a vesícula. Se você retira a vesícula, meu amigo, muito cuidado para você comer gorduras. Aquele churrasco, aquela capa de gordura, eu adoro pelo menos, que é bem salgadinha, muita gente gosta. Cuidado, pelo seguinte, isso aqui facilita a ação de enzimas que digerem lipídios, que a gente chama de lipases. Então não é que você não vai mais poder comer gordura, você tem que tomar muito cuidado quando você ingere isso, porque se você não digerir gordura, essas gorduras vão para as suas fezes, né? Então essa bile aqui, ela é lançada no duodeno, na entrada aqui do intestino delgado, através de um canal que a gente chama de canal colédoco. O pâncreas já vai jogar aqui enzimas digestivas e bicarbonato. Por que isso? Lembra que lá em cima tá vindo a amilase salivar? Ela estava digerindo o quê? Amido, né? Amido. Está digerindo carboidrato. Mas ela está num pH alcalino para neutro. Quando ela desce aqui, ela entra num pH ácido. O que acontece com as enzimas? Desnaturação. Eu mato essas enzimas, elas não voltam nunca mais. Mas eu preciso continuar digerindo os carboidratos. O que acontece aqui então? Eu preciso de uma outra amilase para continuar digerindo. É a amilase pancreática. Por isso que muitas questões de vestibular, de concursos, mostram o pâncreas produzindo uma enzima, que é a amilase pancreática, em pH básico. Como é que ele melhora esse pH? Como é que ele eleva o pH saindo do ácido para o alcalino quando a comida sai aqui do estômago? Ele joga para dentro do intestino delgado bicarbonato. Bicarbonato é a mesma substância que é aquele pozinho branco que às vezes a gente tem em casa, tá com azia, tá com indigestão, a gente vai lá, toma um pouquinho de água com bicarbonato para deixar o estômago um pouquinho mais básico, menos ácido, né, para a gente poder aguentar o desconforto. Medicamentos como o Eno, como, por exemplo, Estomazil, a mesma coisa, eles têm substâncias ali, se não é o bicarbonato, alguma coisa similar, em que vai melhorar o pH do estômago e nos tirar desse desconforto.
entre outras coisas, tá? Tem alguns outros princípios ativos ali também. Pois bem, algumas pessoas ainda aqui no tubo digestivo têm uma coisa chamada celíase, que é a intolerância ao glúten. Acontece que ocorre uma degradação das vilosidades do estômago, ou seja, tem aqui, não estou com nenhum gráfico aqui mostrando essas velocidades, mas as velocidades são dobras na parede do intestino que facilitam a digestão, melhoram a absorção. Então quem tem intolerância a glúten tem uma degradação dessas velocidades. Então o que acontece? Só tem um jeito, não comer alimentos que têm glúten. O nome dessa patologia é celíase, que é a intolerância ao glúten, porque o seu intestino delgado não consegue absorver. Pois bem, aqui também no intestino a gente tem uma coisa muito importante que se chama flora intestinal. Ou seja, são micro-organismos que vivem aqui no seu intestino, micro-organismos bons, que ajudam a gente a digerir alimentos que o nosso organismo não conseguiria digerir sozinho. Já deve ter ouvido falar que o Yakult tem Lactobacillus casei e Shirota em cada frasquinho, aquela propaganda antiga. Pois é, casei e Shirota é o nome da espécie de um Lactobacillus, ou seja, bacilo do leite, que é um micro-organismo que ajuda a digerir, ajuda nos processos de digestão do nosso estômago. Quando a gente está com a flora intestinal ruim, por uma questão de estresse, por uma questão de queda da imunidade, isso pode acontecer. A gente, às vezes, o médico vai lá e pede para a gente tomar algum lactobacilo, algum complemento alimentar. Diversos iogurtes, diversos fermentados lácteos têm lactobacilos, tem alguma coisa ali para recompor a nossa flora intestinal. O que acontece é que a gente tem aqui bactérias que, se tiverem em grande quantidade, elas se tornam, levam a gente a ter uma patologia, ou se tiverem em baixa quantidade, podem levar a gente a faltar alguma situação ali, por exemplo, ter uma digestão mal feita. Então a gente tem que ter o equilíbrio exato dessas bactérias e de protozoários que estão aqui dentro da nossa flora intestinal. Essa variação aqui pode acontecer muito em função de agentes externos. Às vezes até o estresse do dia a dia pode levar a gente a ter um problema da nossa flora intestinal. Pois bem, uma outra situação então que a gente vai ter aqui, após essa saída do intestino, do intestino delgado, vai ser chegar no intestino grosso então. É no intestino grosso que ocorrerá a absorção de água e de sais minerais. Aí uma observação, quando a gente tem diarreia, como eu falei lá no início desse vídeo, é porque o nosso intestino grosso não está conseguindo reabsorver a água direito. O que acontece? As fezes ficam líquidas, muitas vezes pastosas. O que a gente tem que fazer é repor água e sais minerais o tempo inteiro. Tá com diarreia, é beber água o dia inteiro. E tem alguns produtos, por exemplo, Gatorade, alguns isotônicos, né, que nos ajudam também a recompor sais minerais. O ideal mesmo é a gente beber muita água. A questão de tomar um isotônico é pelos sais minerais que a gente está perdendo. Lembra, sais minerais são importantes na nossa osmorregulação, nosso equilíbrio osmótico. A osmose ela precisa de, entre outros íons, de sódio, que é o Na nátrio, né? E potássio, que é o K, né? Sem isso a gente não consegue fazer diversos transportes, tanto ativos como passivos, dentro do nosso organismo. Ou seja, a gente tem dificuldade para transportar substâncias dentro do nosso corpo. Então, por fim, eu tenho aqui esse gráfico mostrando brevemente uma comparação, né, entre anfíbios, aves e bovinos, né, mamíferos, mostrando aqui que eles podem ter variações no tubo digestivo. Isso por quê? Uma galinha, por exemplo, tem duas estruturas chamadas de papo, que está aqui representado, e também a moela, que fica logo aqui próximo, que são projeções do tubo digestivo. No caso da galinha, você já deve ter visto que ela fica comendo terra o tempo inteiro, né? Ela engole terra mesmo, engole pedacinhos de pedra. Por que isso? O alimento dela, teoricamente, né, digamos assim, na natureza, embora galinhas, que é o galos, você não tem selvagem, é tudo domesticado, né? O homem que praticamente criou essa espécie, urbanizou, né? Ou ruralizou, no caso. Essa estrutura guarda essas pedras para que facilite a digestão de vegetais, de alimentos duros. Quando a gente dá um milho para a galinha, então, pior ainda, que é um alimento extremamente duro. Então ela faz uma digestão mecânica mais forte ali. Essas pedrinhas vão amassar os pedaços de milho, de vegetais, etc. Tanto que se você um dia resolver comer moela de galinha, algumas pessoas gostam.
abre moela de galinha quando você comprar no mercado, que você provavelmente, se ela não foi lavada, você vai encontrar ali restos de areia, de pedra, aí vai dizer, poxa, deixaram sujo. Não, na verdade aquilo ali é da própria galinha, ela come aquilo ali de propósito, né? Ou seja, se você tem uma galinha presa em cativeiro, numa gaiola que nunca pasta e você fica dando milho para ela, você vai desenvolver nela problemas de ordem digestória. Por isso que muitas vezes dão farelo de milho ou farelo de alguma coisa já triturado para a galinha comer, aquela galinha que está dentro de um cativeiro, né? Dentro de uma gaiola, né? Galinha de indústria, né? Digamos assim. O sapo também, ele tem estruturas aqui dentro que são mais fortes do tubo digestivo, que servem para digerir alimentos duros, né? Alimentos baseados em vegetais, por exemplo. E os ruminantes, que são os que ruminam, os que ficam praticamente engole a comida, vomita até um pedaço do tubo digestivo, depois volta, depois vem. Esse vai e volta da comida, eles não vomitam para sair mesmo não. Mas esse vai e volta é para aumentar a absorção de alimentos. Esse animal aqui é um ruminante herbívoro, vai comer só capim o dia inteiro. Existem muitos outros ruminantes, que a gente conhece de fazenda, né, praticamente. Os bois, por exemplo, têm 4 estômagos, que se chamam rumen, retículo, omaço e abomaço. Então, 4 estruturas, 4 estômagos para aquele alimento tenha certeza de que vai ser muito, muito bem digerido. E por fim a gente tem aqui um slide que mostra, resumidamente, para você estudar bem, cada órgão do sistema digestivo. Então, falando de boca, estômago e intestino delgado, né, que são aquelas fases principais, depois vem o intestino grosso, que é só absorção de água e sais minerais. Mas aqui a gente tem a ação de sucos digestivos. Na boca, por exemplo, a gente tem a ação da saliva. No estômago a gente tem a ação de suco gástrico. E no intestino delgado a gente tem a ação de três sucos aqui. O suco duodenal, o suco pancreático e a bile que eu falei ainda há pouco. O suco duodenal, ou entérico, né, que a gente chama, vai digerir, por exemplo, aqui os açúcares, né, maltose, sacarose, lactose, e também vai digerir as proteínas. Então, o suco duodenal, aquele que sai lá do duodeno, vai digerir açúcares e proteínas. E o suco pancreático, que ele vai ter a amilase pancreática, que é a amilase que digere carboidrato em pH mais elevado, né, em pH básico. Vai ter a tripsina, que vai digerir proteínas também, e vai ter lipase, ase quer dizer enzima, digere lipídios, que é a lipase pancreática, e esses 3 aqui vão atuar em conjunto para digerir, portanto, amido, proteína e lipídio. E a bile, finalmente, que não tem enzima. Atenção para isso aqui, é muita pegadinha de concurso isso aqui, vestibular, Enem, etc. Bile não tem enzima. Bile só emulsifica, facilita a ação das enzimas sobre os lipídios, ok? Vai ser produzido aqui no fígado. Portanto, a gente está vendo aqui sucos que são produzidos nas glândulas salivares, no estômago, no duodeno, que é no intestino delgado, a porção inicial, no pâncreas e no fígado, ok? Cada uma aqui mostrando seu pH de atuação. Então tudo começa com pH neutro para alcalino, mais ou menos, que é na boca, desce o pH drasticamente, 2 para 3, às vezes até para 1, sobe de novo. Por que está subindo aqui? Lembra do bicarbonato que está sendo jogado no intestino, produzido lá pelo pâncreas? Então, ele vai elevar o pH. E isso aqui vai continuar elevado até o final do meu tubo digestivo. Tá? Então, o tubo digestivo, o sistema digestivo, ele tem motilidade, ele digere, ele secreta, ele absorve e ele excreta. Okay? A comida entra, ela vai ser digerida, ou seja, quebrada em moléculas menores. O tubo digestivo vai se mexer, né, para essa comida andar. E finalmente, enquanto essa comida anda, vai ter absorções e secreções, né, para digerir aqui os meus alimentos. E finalmente, tudo que for absorvido vai direto para o sangue. E aí, finalmente, a gente tem como é que é feito, um resumo, né, de como é que é feito o controle hormonal da digestão. O alimento entra no estômago e aí o nosso corpo libera um hormônio chamado gastrina pelas células do estômago. E o que essa gastrina faz? Ela aumenta a secreção do suco gástrico, que aumenta a motilidade gástrica,
relaxa o pilório e contrai a cárdia. Vamos relembrar o que é a cárdia? A cárdia é aquele esfíncter que está lá em cima, aqui ó. Aqui está o estômago e aqui o fígado por cima, né? É aquele esfíncter que está lá em cima. Então, quando eu tenho gastrina, eu contraio a cárdia e vou relaxar o pilório. Então, tem toda uma sequência aqui. Por quê? A liberação de gastrina, ela, por fim, vai lá embaixo levar ao esvaziamento gástrico. Ou seja, essa estrutura toda do estômago aqui vai ter que esvaziar. Eu quimifiquei, né? Vai esvaziar e vai descer para o intestino para receber ação de outras enzimas. Chegou o quimo, né? No intestino delgado, eu vou ter a liberação agora de secretina pela mucosa do intestino. Então eu liberei gastrina no estômago, pum! Foi embora todo o meu quimo, né? Todo o meu alimento que estava aqui. Liberei secretina pela mucosa intestinal. O que vai acontecer? Quando a secretina está atuando, a gastrina vai parar. Eu vou inibir a secreção gástrica, eu vou reduzir a motilidade intestinal, eu vou estimular a produção de bile. Então, é como um sinal para o estômago parar, ou seja, olha, já está tudo ok, agora é comigo, agora é com o intestino. Então, toda a motilidade, aquele barulho que o estômago faz, as paredes se mexendo para o alimento se misturar ali, vão parar. Diminui a motilidade por causa da ação da secretina. E a bile começa a ser produzida, né? Então ocorre a secreção de bicarbonato, agora eu vou aumentar o pH disso aqui e vou secretar o tal do suco entérico. Então eu vou ter gorduras que estão no quimo, essas gorduras aqui que estão vindo no quimo, desse alimento que está caindo no intestino, levam à liberação de uma outra substância que se chama colecistocinina. Quem produz também é o intestino. O que a colecistocinina faz? Promove a liberação de bile pela vesícula biliar. Vai estimular a secreção do suco pancreático com enzimas digestivas. Então vamos lá, a gastrina faz com que o processo de esvaziamento do estômago vá ocorrer lá no final para eu passar tudo para o meu intestino. A secretina, ela vai inibir a ação da gastrina, vai inibir então a motilidade do intestino, vai reduzir a secreção gástrica, etc. E a colecistocinina faz com que a bile libere, a vesícula biliar libere a bile e o suco pancreático seja ejetado aqui no duodeno, ok? Esse aqui é um resuminho bem breve do que é o sistema digestório, só para a gente lembrar mesmo das suas principais ações, ok? Espero que você tenha gostado da aula, que essa aula principalmente te ajude aí os nossos alunos de alguma forma e nos vemos então no próximo tópico, na próxima aula. Um grande abraço!